Ok. Tá tudo certinho aí? Tá aparecendo o slide? Essa classe, poupadores de potássio, é uma classe que não é tão utilizada na terapia antihipertensiva. O efeito diurético dessa classe é muito baixo. Eles agem já no ducto coletor, né? E a absorção nessa área é de apenas em torno de 3% do sódio. Então, esse efeito diurético é muito baixo. Mas o conjunto de bombas que eles agem, né, inibindo a recaptação de sódio, inibe também a secreção de potássio. Então, ao inibir a reabsorção desses 3% de sódio, acaba tendo também a inibição da secreção de potássio. Então, esse efeito de inibir a secreção do potássio, mantendo esse potássio na circulação, é que esses fármacos se tornam interessantes. Na clínica, né? Eles podem ser utilizados associados a outros diuréticos, né? Ou em pacientes com tendência a ter uma hipopotassemia. Ok? E existem duas subclasses aí. Esses canais, o que faz a reabsorção de sódio, nós temos fármacos que agem diretamente nele, inibindo o canal, o tipo triantereno e amilorida. Né? Eles inibem, então, o canal. É uma ação primária, né? Aonde agem especificamente a membrana dessas células tubulares, já nesses túbulos coletores, né? E a atividade, então, natriurética é limitada. Foi o que eu disse. Essas bombas, esse canal, faz a reabsorção de torno de 3% só do sódio. Então, é limitada. E eles acabam sendo utilizados, então, para potencializar outros diuréticos, né, que eu já falei para vocês, ou para diminuir, então, a perda de potássio. É essa a finalidade. Então, esse daqui é uma das subclasses, tá? Inibidor do próprio canal de sódio. Agora, uma outra subunidade, e que a gente vai ver que se acaba utilizando bastante isso na clínica, são os antagonistas dos receptores mineralocorticoides. São os antagonistas da aldosterona. Esses canais de reabsorção de sódio a nível tubulares e secreção de potássio é o alvo de ação da aldosterona. É aí que a aldosterona age para fazer a reabsorção de sódio, para reter líquido. Né? Então, tem substâncias que são antagonistas do seu receptor. Lembrando que a aldosterona, né, é um corticoide. É um corticoide. É um mineralocorticoide. Né? Ok?
E, sendo um corticoide, a aldosterona age em receptor. Então, eu tenho fármaco que vai bloquear, antagonizar esses receptores da aldosterona, tá? Então, as células epiteliais na parte terminal do túbulo, né, distal e o ducto coletor, tem esses receptores intracelulares de alta afinidade pela aldosterona. Ok? Bom, gente, como que a aldosterona age? Como eu disse, ela é um corticoide, é um hormônio, agindo em receptores intracelulares, né? E ela vai se ligar ao receptor, formando um complexo aldosterona e o receptor, o mineral corticoide. Esse complexo, ele será deslocado para o núcleo da célula, das células tubulares, onde vai se ligar a uma sequência específica de DNA, regulando a expressão de produtos gênicos, denominados proteínas induzidas pela aldosterona. Veja só, então, a aldosterona se liga ao receptor, esse complexo é deslocado para o núcleo, no núcleo vai se ligar a uma sequência, o DNA, que vai regular a expressão de produtos, entre eles o AIP, ou AIP, né, que é a proteína induzida pela aldosterona. E veja que a aldosterona, o que ela faz é apenas isso, ela se liga ao receptor para formar o AIP. A partir de agora, os efeitos que a gente conhece, que a gente fala que é efeito da aldosterona, a realidade é o AIP que vai produzir. O que esse AIP faz agora? Essa proteína faz? Aumenta a condutância ao sódio, por esses canais tubulares, aumenta a atividade à bomba de sódio, aumenta o transporte de cloreto, né, aumentando a secreção de potássio e hidrogênio. Então, essas atividades são descritas pela AIP. Ok? E esse fármaco, que a gente vai falar agora, ele bloqueando o receptor de aldosterona, você acaba não tendo, então, a transcrição para a formação da AIP. Não tendo a formação da AIP, você não tem essas atividades. Ok? Então, inibem competitivamente a ligação da aldosterona ao receptor, não induzindo a formação de AIP. É esse o mecanismo desses inibidores de aldosterona. Ok? O fármaco mais conhecido, né? O fármaco que a gente mais conhece e se usa, né? Que pertence a essa subclasse, é a aqui está, espironolactona, tá? Espironolactona. E ela é absorvida parcialmente, em torno de 65, sofre extenso metabolismo de primeira passagem e sofre também a recirculação enterohepática.
liga-se a proteína, tal, uma meia-vida de 1,6 horas. No entanto, né, essa meia-vida curta, tá, dá expiro, mas ela sofre a metabolização e dá origem a um metabólito ativo, que é a canrenona. E essa canrenona, ela continua tendo atividade, tá? Uma meia-vida de 16 horas, tá? Então, a espirolactona sofre metabolismo e dá origem ao metabólito ativo, a canrenona. E ela tem a meia-vida de 16 horas. Então, é praticamente esse metabólito ativo, né, que acaba aí mantendo, né, essa ação por mais tempo. O que esses fármacos podem promover? Eles podem causar uma hiperpotassemia, né, porque eles vão reter o potássio, e aí precisa se ver se eles estão sendo associados com outros fármacos que também podem aumentar o potássio, como o caso dos IECA, dos BRA, que a gente vai falar sobre eles, né? Contraindicado quando houver ou com risco de desenvolver hiperpotassemia. Bom, isso aí tudo bem. A espironolactona possui afinidade a outros receptores esteroides. Então, tá aí. A espironolactona, como nós já falamos, ela é uma antagonista do receptor de aldosterona, que é um mineralocorticoide, né? E esses receptores hormonais, eles têm assim a característica muito parecida, muito semelhante. E a espiro, ela pode ou poderá, né, se ligar a outros receptores esteroides. E aí ela pode provocar efeitos adversos, né, em consequência dessa ligação. Ela pode provocar ginecomastia, impotência, diminuição a libido, engrossamento de voz e irregularidades menstruais. Então, esses aqui são alguns efeitos provocados pela espironolactona. Ok? Em razão dela se ligar a outros receptores esteroides. Ok? Gente, até aqui. Tudo bem? Perguntas? Tudo certo. Oi. Diga. Nada, prof. Falei que tá tudo certo. Ah, tá. Tudo bem, então. Então, vamos lá. Vamos passar para os agentes simpatolíticos. Simpatolíticos. Bem, o que é um simpatolítico? Simpatolítico é um agente, bloqueador do simpático, não é? É um bloqueador do simpático. E entre os bloqueadores do simpático, nós temos aí os bloqueadores beta, os bloqueadores alfa, né? E esses daí nós já falamos lá em farmacologia 1, né? Os antagonista beta e antagonista alfa. E aqui, na terapia antihipertensiva, a gente vai falar mais um pouquinho, né? Vamos dar uma revisãozinha desses fármacos, onde é mais importante. E
mesmo porque são fármacos importantes, principalmente o antagonista beta, né, que é bastante utilizado a terapia hoje, né? Então tá aí os agentes simpatolíticos. Bom, gente, esses agentes, os bloqueadores beta, como que eles agem como anti-hipertensivo? Na farmacologia 1, eu frisei muito, né, os 4 mecanismos antihipertensivos do bloqueador beta. Então, a gente vai ter que falar sobre esses 4 mecanismos de novo, né? E isso precisa ficar muito bem entendido. Nós já sabemos, tenho certeza disso, e vocês sabem que o coração tem o receptor beta-1, não é? E o que o beta-1 faz a nível de coração? Ele é inotrópico e cronotrópico positivo. O que é mesmo inotropismo, gente? É força de contração? Força de contração. E cronotropismo? A velocidade. Frequência. Frequência. Muito bem. Então, esses fármacos antagonista beta, nós temos hoje muito bem separado os antagonistas seletivos e os não seletivos. Esses seletivos, quando eu falo seletivo, seletivo para quê? Seletivos para beta-1, tá? Seletivos para beta-1. E os não seletivos, obviamente, vão se ligar a todos os betas. Esses seletivos para beta-1, vocês vão ouvir muito falar isso no meio clínico, no meio médico. O cardioseletivo. Cardioseletivo. Veja bem, é um termo médico, né? Cardioseletivo. Mas não existe nada que é cardioseletivo. Ele é seletivo para beta-1. E eu não tenho o beta-1 somente no coração. Então, eu não posso falar que é cardioseletivo. Isso aqui vai agir só o coração? Não. É que o efeito principal é a nível cardíaco. Mas ele é seletivo para beta-1, tá? Mas vocês vão ver muito isso daí. Isso aqui é cardioseletivo. Tudo bem, é cardioseletivo. Vocês sabem que agem em beta-1. Ok? Bom, então, no coração, tem aí o beta-1. Então, o bloqueio de beta-1 no coração. Esse é o primeiro mecanismo antihipertensivo. Se bloqueia o beta-1 a nível e coração, qual é o efeito que eu espero desse bloqueio de beta-1? Bom, se eu bloquear o beta-1 no coração, eu acabo tendo o quê? Diminuição de força e diminuição de frequência. Ok? Eu reduzindo frequência, eu reduzindo força, principalmente a força vai dar o volume a ser ejetado. Eu reduzindo força, eu estou reduzindo volume. Eu estou reduzindo volume sistólico. E eu reduzindo a frequência, eu estou reduzindo o débito cardíaco. Então, esse bloqueio de beta-1 vai reduzir débito. E aonde entra o débito aí na pressão?
pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência periférica. Nós já vimos. Se eu, ao bloquear o beta 1, eu estou reduzindo o débito, automaticamente eu estou reduzindo a pressão arterial. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Se tiver, gente, é só perguntar. Ok? Muito bem. Segundo mecanismo, bloqueio de beta justaglomerular. Justaglomerular. Muito bem. O que é justaglomerular? E só para saber que esse beta aqui também é beta 1, né? Beta 1. Então, veja, esse beta 1 ele não pode ser cardioseletivo, né? Porque eu tenho o beta 1 também a nível de aparelho justaglomerular. Quem é esse aparelho justaglomerular, gente? É também conhecido, né, chamado lá no rim de mácula densa, né? Mácula densa. E o que esse aparelho justaglomerular ou a mácula densa faz? Qual é a função dela? Liberar renina, né? Sintetizar e liberar renina. Muito bem. Então, por estímulo de beta 1, né, o aparelho justaglomerular libera renina. Essa renina, ela vai para a circulação, ela vai encontrar com o angiotensinogênio, que é produzido pelo fígado, e vai dar origem à angiotensina 1. Né? Essa angio 1, na circulação, ela vai sofrer ação da enzima conversora, né, chamada ECA, enzima conversora de angiotensina, e vai me dar origem à angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela vai se ligar a receptores específicos. Entre eles, o mais importante é o AT1. AT1. Ok? E esse receptor AT1, ele está presente principalmente nos vasos, e ele provoca vasoconstrição. E ele também está presente na suprarrenal, onde ele libera aldosterona. Aldosterona. Então, vamos ficar só nesses dois efeitos, tá? Porque ele faz muito mais. Mas a gente vai falar nisso mais lá na frente. Só esses dois. Vasoconstricção e liberação de aldosterona. Muito bem. Se eu tenho ação do beta 1 justaglomerular, eu estou, então, tendo formação de angiotensina 2. E eu estou tendo vasoconstricção e eu estou tendo aumento de aldosterona. E a aldosterona que a gente viu agora há pouco, ela faz o quê? Reabsorção de sódio e secreção de potássio. Então, essas duas atividades, vasoconstricção e aumento de aldosterona, vai me favorecer a ter o quê? Aumento de pressão arterial.
Tudo bem, gente? Até aqui. Qualquer dúvida, é só perguntar, interrompe, por favor. Então, gente, ao estar utilizando agora um bloqueador beta, bloqueador de beta 1, aqui no caso, tá? Eu vou inibir a liberação de renina. Se eu inibir a liberação de renina, eu vou inibir a produção de angio-2. Reduzindo o angio-2, eu vou reduzir a vasoconstricção e vou reduzir a liberação de aldosterona. E aí, então, eu tenho um efeito anti-hipertensivo. Beleza? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, gente? Posso ir para o terceiro mecanismo? Bom, quem cala consente, né? Pode. Bloqueio de beta-pré. Bloqueio de beta-pré. Deixa eu separar aqui. Bloqueio e beta-pré. Muito bem. Gente, bloqueio de beta-pré. Veja, quando eu falo em bloqueador beta, eu falo de uma forma inespecífica. Ao mencionar um bloqueio, um bloqueador beta cardio seletivo, tá? Eu não posso entender que ele tenha os 4 mecanismos. O cardio é seletivo, pelo menos o primeiro e o segundo é certeza que ele tem. Ok? Já um bloqueio de beta-pré, eu não sei se ele vai ter. Conforme dose e tal, até pode ser, tá? Mas eu não posso afirmar. Então, os 4 mecanismos é mais para os bloqueadores inespecíficos, tá? Ok? Tipo propanolol, né? O propanolol é um bloqueador inespecífico. Ok? Agora, quando nós falamos em bloqueio de beta 1, então eu vou ater mais ao primeiro e o segundo mecanismo. Ok? Agora, então, vamos lá. Há um bloqueador inespecífico. O bloqueio de beta-pré. Gente, o que o beta-pré faz? Né? O que o beta-pré... Oi? Pode falar. Ele abre os canais de cálcio, né? Aí começa a entrar bastante cálcio. E aí vai liberar noradrenalina, né? Na fenda. Isso. Deixa eu mandar um recado aqui. Exatamente. Ele abre o canal de cálcio, né, para aumentar a liberação de noradrenalina. Agora, quando eu uso um bloqueador beta, então eu posso estar bloqueando esse receptor beta pré-sináptico, né? Bloqueando ele, e aí eu não vou ter o quê? Eu não vou ter a abertura desses canais de cálcio e eu não vou ter a liberação de noradrenalina.
Agora, vamos tentar entender uma coisa. A sinapse. Tentam visualizar a sinapse, onde eu tenho alfa e beta, pré-sinápticos, não é isso? E eu tenho no pós, eu vou ter beta ou alfa, não é isso? Dependendo o órgão, a região, eu posso ter beta e posso ter alfa. Mas no pré, eu sempre vou ter os dois. Ok? Muito bem. Quando eu bloqueio o beta pré, nós vimos que vai sobressair o alfa pré, não é isso? E o que o alfa pré faz? Faz exatamente o inverso do beta. O alfa bloqueia esses canais de cálcio. Bloqueia, então, a liberação de noradrenalina. Muito bem. Se eu tenho agora, então, uma redução de noradrenalina na sinapse. A minha sinapse teve redução de nora. Se eu reduzir a nora na sinapse, automaticamente eu estou reduzindo o efeito nos receptores pós. Ok? Eu reduzi nora na sinapse, eu vou reduzir o efeito do receptor pós. Menos é mediador, menor a ligação aos receptores pós. Muito bem. Só que o receptor pós, aonde houver beta, eu estou usando um bloqueador beta. Então, o beta pós, ele já está bloqueado. No coração, no rim, a gente viu já que já está bloqueado. Aonde vai me interessar essa diminuição de ação pós? Vai me interessar aonde houver alfa. E aonde existe alfa, que é interessante na hipertensão? Nos vasos. Ok? Então, com essa diminuição de nora, eu vou ter menor efeito em alfa pós. Eu vou ter menor vasoconstricção, porque é isso que o alfa pós faz. Se ele está sendo menos estimulado, eu passo a ter vasodilatação. Né? E tendo essa vasodilatação, eu tenho redução de pressão arterial. Tudo bem, gente? Entendido? Sim. Muito bem, então. Podemos passar para o último. Ao bloquear os receptores beta, especialmente de forma inespecífica, eu acabo tendo aí um aumento da síntese de prostaglandinas, especialmente prostaglandina e prostaciclinas. Tá? E com esse aumento de prostaciclinas, eu acabo tendo uma ação vasodilatadora, principalmente a nível renal, onde eu aumento muito a perfusão renal, a filtração e a excreção de líquidos. Então, eu acabo tendo também um efeito vasodilatador. Ok, gente? Então, esses são os 4 mecanismos, tá? Os 4
mecanismos antihipertensivos do beta-bloqueador. Ok? Então, esses efeitos de bloqueio beta, tá? Você acaba tendo um efeito antihipertensivo, que é justificado por esses efeitos que nós acabamos de falar. Ok? Agora, os bloqueadores beta, tá? Eles também têm um efeito anti-anginoso, que acaba sendo também importante, né, na atividade anti-hipertensiva. Né? Todo mundo sabe o que é efeito anti-anginoso, gente? Acho legal. Ninguém fala nada. Tá ok, prof. Tu não sabe o que é efeito anti-angina? Não sei. Esqueci. Então por que não fala rápido, né? É que dá vergonha do microfone. Oi? Não Tem entendi. vergonha do microfone. Tem vergonha? É. Então vamos combinar. Aqui todo mundo tem que ser agora, a partir de hoje, sem vergonha, tá bom? No bom sentido. É o seguinte. Onde é? O efeito anti-anginoso, ele se deve ao seguinte. O que é angina? Angina é aquela dor que a gente sente no peito, né? E que é provocada por uma falta de oxigenação, uma falta de oxigênio. Então, as coronárias não estão suprindo adequadamente o músculo cardíaco, né, e de oxigênio. E aí falta o oxigênio e dá aquela dor, e aí a gente chama isso de angina. Muito bem. Agora, o coração, ele gasta oxigênio porque ele está trabalhando, é um músculo, ele precisa de energia. Ele precisa, né, gastar o oxigênio para produzir a energia para a sua contração. E aí, então, eu preciso ter um equilíbrio de consumo de oxigênio e fornecimento de oxigênio. Quando eu passo a ter algum comprometimento a nível coronariano, né, alguma coronária está lá meia obstruída, tal, e não fornece um fluxo adequado, eu posso ter uma falta de oxigênio em alguma área da massa cardíaca. E aquela área, então, ela começa a entrar no estado de angina, de dor, por falta de oxigênio. Ok? Muito bem. Se eu usar um bloqueador beta, eu vou melhorar a circulação? Provavelmente não. Mas eu usando um bloqueador beta, eu estou reduzindo o trabalho cardíaco. Eu posso estar reduzindo o consumo de oxigênio. E se eu reduzir o consumo, eu tento equilibrar consumo e oferta. E aí eu melhoro a atividade da angina. Por isso que o antihipertensivo, o bloqueador beta, também é um anti-anginoso, porque ele acaba reduzindo a atividade cardíaca. E é com base nisso que
todo paciente infartado vai utilizar um bloqueador beta. Para quê? Para poupar a atividade cardíaca, para economizar o consumo de oxigênio. Deu para entender isso, gente? Sim. Muito bem, então. Esses bloqueadores beta é bastante utilizado, tá, gente? Vocês vão ver aí na clínica que muita gente vai utilizar o bloqueador beta, né? Não somente para hipertensão, mas para no caso de infarto, no caso de angina, no caso de insuficiência cardíaca, enfim, se usa muito o bloqueador beta. E aí, né? Muito bem. E aí você tem que tomar alguns cuidados, como, por exemplo, evitar em paciente asmático. Né? Por que eu tenho que evitar um bloqueador beta em paciente asmático? Principalmente, né? Principalmente o bloqueador beta inespecífico. Tá? Porque o pulmão, ele tem o bloqueador beta 2. E se eu usar um bloqueador beta inespecífico, eu posso estar aí bloqueando esse beta 2 e eu acabo tendo aí um problema, induzindo aí uma atividade asmática. Né? Os bloqueadores de beta 1 dificilmente vai produzir aí uma ação, né, em beta 2. Mas eu preciso tomar um cuidado com a dose. Em dose clínica, dificilmente, mas se aumentar um pouco essa dose, eu posso perder a seletividade para beta 1. E ele pode passar a agir também em beta 2. Ok? A disfunção do nó sinoatrial ou nó átrio-ventricular. Vocês lembram quem são esses nó? O que é o nó sinoatrial? Alguém lembra? O que ele faz? Eu acho que é uma espécie de uma resistência para o impulso elétrico passar com menos intensidade, não é? Do átrio para o ventrículo, não lembro direito, mas acho que é alguma coisa assim. Existem dois nós, o sinusal e o átrio ventricular. O sinusal ou sinoatrial, ele está lá em cima no átrio. E esse nó é o nó chamado nó, o marca-passo. Ele é que dita o marca-passo cardíaco. A membrana dele é mais permeável ao sódio que as outras membranas cardíacas. Então, ele está sempre se despolarizando à frente, antes, provocando, então, aí o estímulo cardíaco. E esse estímulo, ele vai pelas vias internodais, né, despolarizando o átrio, e chega no outro nó, que é o nó AV, átrio ventricular. E esse nó, ele tem por função segurar o estímulo, retardar o estímulo, para dar tempo do átrio se contrair, né, antes do ventrículo, antes de passar esse estímulo para os ventrículos. Então, esses nós, eles são importantes na criação e condução do estímulo cardíaco. Tá? E veja, o que o receptor beta faz? Ele não aumenta
força e não aumenta a frequência cardíaca? Então, se ele aumenta a força, ele aumenta a frequência, o receptor beta ele está relacionado com esses nós. Se ele aumenta a frequência, ele tem que acelerar essa condução desses nós, né? Então, se eu tenho algum paciente com algum tipo de arritmia, cuja arritmia é uma disfunção desses nós, eu não posso usar um bloqueador beta, né? Porque ao bloquear o beta, eu vou estar diminuindo essa atividade desses nós. E se ele já tem alguma dificuldade, eu posso aí gerar o quê? Um bloqueio. E eu gero a parada cardíaca. Tudo bem, gente? Tudo bem. Beleza, então. Continuando. Bom dia. Pacientes com diabetes dependente de insulina. Por que o paciente que faz uso de insulina tem que tomar muito cuidado ao usar um bloqueador beta? Vamos lá. Muita gente confunde aqui, tá? Acha que é porque no pâncreas tem o receptor alfa e beta. Não é isso, tá? Se ele está usando insulina, quer dizer que o pâncreas dele já não está funcionando mesmo. Então, não tem nada a ver, tá? É o seguinte. Quando um paciente faz uso de insulina, tá? De insulina, ele pode ter uma hipoglicemia, né? A glicose vai para o sangue, vai do sangue para os tecidos, né? E aí, a nível sanguíneo, você pode ter uma queda de glicose. Aí, você pode ter uma baixa glicêmica, né? E para você compensar essa baixa, existe a quebra de glicogênio, principalmente a nível hepático, para repor aí a glicose. Só que quem é que estimula essa quebra de glicogênio? Quem é que estimula a reposição de glicose? É o receptor beta, hepático. Receptor beta. Então, nessa hora, se você tiver uma queda de glicose e você estiver usando um bloqueador beta, você não vai ter essa reposição imediata de glicose. E não tendo essa reposição, você acaba tendo uma hipoglicemia, né? E você pode ter algumas consequências perigosas disso. Você pode estar na rua e você vai desmaiar, você pode estar dirigindo, você pode provocar um acidente, né? Só que tem um outro detalhe, né? Quando você tem uma queda de glicemia, nós temos um alerta, né? O nosso organismo avisa que você está tendo uma queda de glicemia. Ele te dá o quê? Ele te dá taquicardia, ele te dá tremores e pode te dar sudorese. Então, a taquicardia, tremores e a sudorese, para quem tem esse tipo de complicação, ele já reconhece, né, que a glicose dele está baixa
e procura aí uma bala, um doce, alguma coisa para repor. Só que, gente, se esse paciente está fazendo uso de insulina, desculpa, de bloqueador beta, ele não vai ter essas manifestações. Ele não vai sentir, ele não vai ter taquicardia, ele não vai ter tremor e pouca sudorese. Certo? Então, aí ele não percebe, ele entra em hipoglicemia, e isso pode ser muito perigoso. Ok? Cafézinho para mim? 4 gotinhas. Outra coisa. Nós temos nos nossos músculos receptores beta-2 nos vasos, que fazem a irrigação dos nossos músculos. Quando eu uso um bloqueador beta, eu posso estar bloqueando também esses beta-2 dos músculos, tá? E aí eu vou diminuir a irrigação desses músculos. E aí eu posso ter fadiga, letargia, e também eu tenho uma microcirculação periférica, que eu tenho receptores beta-2. E eu bloqueando esses beta-2, eu perco essa circulação. Eu tenho vasoconstricção periférica. E aí a extremidade acaba ficando fria. Então, eu tenho frieza de extremidade, pelo bloqueio também, e beta-2. Obrigado. Tudo bem, gente? Tudo. E os fármacos beta-bloqueadores lipossolúveis, eles podem produzir insônia e pesadelos. A gente não sabe explicar isso daí, tá? Não tem uma explicação. Então, quando o paciente reclamar desse tipo de efeito, precisa procurar um outro beta-bloqueador mais hidrossolúvel, né? Para não ter esse efeito a nível central. Tudo bem? Tudo. Os bloqueadores beta, gente, eles também induzem alterações no perfil lipídico através do aumento de triglicérides, tá? E essa alteração aqui lipídica, tá? Isso pode atrapalhar aí, né, a proteção cardiovascular. Então, você precisa estar sempre, né, verificando aí os exames bioquímicos, né, para ver essa alteração. Reduzem a mortalidade em pacientes infartados. Por quê? Lembra que eu falei ainda há pouco que todo paciente infartado usa o bloqueador beta, né? Isso aí faz parte do protocolo. Quando você tem o infarto, além de você ter aí lesões, né, a nível cardíaco, e que você precisa poupar, né,
esse coração, né, o nosso organismo, ele tem vários mecanismos de defesa, né, e de proteção. E alguns deles não entende adequadamente o que está acontecendo. Então, se um paciente infartou, o coração diminuiu a sua atividade, né, por estar lesionado, com lesões, o nosso centro vasomotor, ele não entende isso. Ele só percebe que houve uma redução à atividade cardíaca. E ele começa a mandar estímulos simpáticos para o coração para que ele aumente a atividade, para que ele trabalhe mais. Só que, se ele já está infartado, ele está com uma certa dificuldade, e vem ainda um estímulo para aumentar o trabalho dele, esse coração ele vai infartar a segunda vez, né? E isso pode ser muito perigoso. Então, nós temos que evitar isso daí. A gente tem que evitar o esforço cardíaco. Por isso que infartou, beta-bloqueador. Tem que tomar, não tem jeito. Tá? E isso salva a vida. Ok, gente? Muito bem. Gente, existem alguns dados, né, e nem sempre a gente consegue explicar. Idosos e afro-americanos tendem a apresentar menor efeito anti-hipertensivo. O bloqueador beta, ele não funciona bem como anti-hipertensivo no idoso e nem no afro-americano. Muito bem. No negro, a gente não sabe explicar muito bem. A gente sabe que existe a diferença a nível renal, né? Que o africano ele tem a reabsorção de sódio muito maior, né? Isso é porque vem lá da genética, né? Da África, porque a África, o solo da África é muito pobre em sódio, então eles precisam ter a reabsorção maior de sódio, né? E aí deve ter outras alterações para que o bloqueador beta não age diretamente bem nessa população. No idoso, a gente consegue explicar. É melhor, né? Por quê? Porque o paciente, enquanto jovem, ele tem um predomínio de receptores beta e tem pouco alfa. À medida em que você vai envelhecendo, você vai mudando essa prevalência. Você vai aumentando a atividade, ou aumentando o número de receptores alfa e diminuindo o de beta. Então, com o envelhecimento, né, você passa a ter mais alfa e menos beta. E isso, então, acaba sendo a explicação por que no idoso o bloqueador beta não funciona adequadamente. Ok? Bom, gente, os bloqueadores beta, embora eles sejam absorvidos integralmente pela via oral, a concentração plasmática varia de um fármaco para outro. Pode variar bastante. O propanolol, que é um bloqueador beta inespecífico, não seletivo, né? Ele sofre uma metabolização pré-sistêmica em torno de 50
é por cento, o propanolol. Então, se você usa 80 miligramas, você vai ter um aproveitamento apenas de 40 miligramas, né? Isso quando administrado por via oral. A meia-vida também é variável de fármaco para fármaco, tá? Então, gente, a dose também é variável de paciente para paciente e de fármaco para fármaco. Então, é muito particular, né, a questão de dose, estabelecer dose, tá? É de beta-bloqueadores para pacientes, tá? É muito particular isso daí. Alguns fármacos, né? O propanolol, oxipropanolol, oxprenolol, metoprolol, pindolol, labetalol, otimolol, sotalol, atenolol, nadolol, e aí vai. Alguns fármacos utilizados aí a terapêutica. Gente, eu queria só falar de uma coisa, mas apenas para vocês saberem, tá? Porque algum dia vocês podem ler, né? E aí vai aparecer em livros e tal. Existe um bloqueador beta, tá? Que hoje na clínica ele não tem finalidade, tá? Ele já foi utilizado, tal. Se me engano, acho que ainda tem. O pindolol é um deles. O pindolol é um bloqueador que a gente fala, o bloqueador beta com atividade simpatomimética intrínseca. Bloqueador beta com atividade simpatomimética intrínseca. Quando vocês verem, tá, esse termo, e vocês vão ler, vocês podem fazer um pouquinho de confusão. O que é isso? Ele é chamado de bloqueador beta, né? Mas, na realidade, ele não é um bloqueador beta. Na realidade, ele é um agonista beta. Agonista. Só que a atividade intrínseca dele é muito baixa. O efeito de agonista dele é muito baixo. É muito fraco. E por ele ser um agonista fraco, ele acaba se comportando como um antagonista. Vamos supor, se você tem uma atividade cardíaca alta, e se, né, isso, você está tendo essa atividade cardíaca alta porque a noradrenalina está se ligando ao beta-1 e está dando aí ataque cardíaco. A hora que você usa esse fármaco agonista com atividade baixa, ele vai lá e vai ocupar os receptores beta. Ele é agonista beta. Ele ocupa. Mas a atividade intrínseca dele é menor que o mediador. Então, ele ocupa o receptor, mas ele não consegue estimular da mesma forma que a noradrenalina. Então, o coração ele passa a ter menor estímulo. Daí, então, que ele passa a se comportar como um bloqueador. Mas ele não é um bloqueador, tá? Ele é agonista. Entenderam isso, gente? Sim. Tá tudo bem? Então, se vocês verem, tá? Lá,
Penildon Silva, ele sempre traz o bloqueador beta com ASI, tá? Então, vocês já sabem o que é, tá? Antagonista beta com atividade intrínseca simpatomimética ou atividade simpatomimética intrínseca são esses fármacos, ok? Beleza? Muito bem. E aí, gente, nós temos os antagonistas alfa-adrenérgicos, né? Os antagonistas alfa, eles foram bastante utilizados na terapia anti-hipertensiva. Hoje, o antagonista alfa, como fármaco anti-hipertensivo, ele é pouco utilizado, tá? Ele é pouco. E por que ele é pouco? Porque hoje nós temos outros fármacos, né, melhores, que fazem um efeito melhor e com menor efeito adverso. Mas eles ainda estão aí, tá? E a gente vai ver que hoje esses antagonistas alfa a gente usa mais para outras coisas do que para atividade anti-hipertensiva. O que eles fazem? Eles diminuem a resistência arteriolar, né, porque o alfa está nos vasos, né? Aumentam a capacitância venosa, então eles diminuem o retorno, diminuem o enchimento ventricular, automaticamente diminui o débito cardíaco, né? Provocando efeito reflexo na frequência, com a atividade da renina plasmática. Então, esse efeito do bloqueador alfa pode aumentar a renina, em consequência da diminuição do débito. Muitas vezes, quando se usavam o antagonista alfa, você precisava também usar um bloqueador beta, para evitar esse efeito reflexo na frequência e na atividade da renina. Tá vendo? Os efeitos adversos que esses fármacos promovem, e por isso que é difícil você controlar a hipertensão com um único fármaco, né? Com tratamento prolongado, a vasodilatação persiste, enquanto o débito, frequência e renina tendem a retornar a valores normais. Então, isso daqui há uma tendência de normalidade, mas que nem sempre normaliza. E aí, então, há necessidade de se associar o bloqueador beta aqui. Tudo bem, gente? Vão perguntando, hein, gente? Tudo bem. Tudo bem. O antagonista alfa pode gerar níveis de hipotensão postural. Quem usa, né, um bloqueador beta precisa tomar muito cuidado ao se levantar, tá? Esse efeito de hipotensão postural pode ser perigoso, principalmente no paciente idoso, porque ele sente a tontura, né? Ele normalmente já tem pouca firmeza e aí ele cai. E ao cair ele pode se machucar, né? Pode fraturar, tá? Esse efeito de hipotensão postural, porque o bloqueador beta ele vai bloquear, bloqueador alfa, gente, desculpa. Ele vai bloquear todos os alfas e bloqueia os alfas também das artérias carótidas, né, que fazem a irrigação cerebral. Então, a pressão de perfusão cerebral diminui. E esse paciente tem uma certa diminuição. Então, ao levantar rapidamente,
onde você precisa de uma constrição, né, para você impulsionar o sangue de volta para o cérebro, quem está fazendo uso do bloqueador alfa não vai ter essa constrição rápida. E aí a perfusão cerebral ela cai e o paciente acaba tendo a tontura e cai. Ok? Em razão dessa vasodilatação, você tem também os mecanismos compensatórios para tentar recuperar a pressão, que é a retenção de sal e água. O que faz, muitas vezes, você precisar também associar diurético aqui ao antagonista alfa. Então, você veja bem, você está usando o antagonista alfa. Você vai precisar, poderá precisar de um beta-bloqueador e vai precisar também de um diurético. Então, de um fármaco, você já está usando 3 fármacos. Está percebendo? Diminui as concentrações de triglicerídeos, de LH, e aumentam o HDL. A única coisa boa que ele tem aqui, né? O aumento de HDL. Tá? O que persiste mesmo associando a diuréticos tiazídicos. Por quê? Tem esse parênteses aqui, gente. Persistem mesmo em associação com diuréticos tiazídicos. Lembra que nós comentamos que os diuréticos, especialmente os tiazídicos, levam à resistência à insulina e com isso levam ao aumento de colesterol? Pois é. Então, o antagonista alfa, mesmo associado a diuréticos, tiazídicos, ele ainda consegue aumentar o HDL. Ok? Esses antagonistas alfa, quando eles iniciaram a terapêutica, né, não se sabia ainda desse efeito de primeira passagem dele, né? E com isso então houve aí uma administração maciça desses fármacos e se percebeu que muitos pacientes tomavam esse medicamento, a primeira dose, e 90 minutos após a administração, essas pessoas tinham uma hipotensão postural forte e acabavam caindo. Era muita gente caindo pela rua quando usavam esse fármaco. Aí isso foi relatado tal, e então eles pararam, falaram, não toma mais esse medicamento de manhã. Você toma ele à noite. Você toma e dorme. Aí você não cai mais, né? Até perceber que esse tipo de efeito era dado na primeira dose, apenas. E que depois o paciente ia adquirindo aí uma resistência a esse efeito. Então, eles voltaram a ser administrados de manhã, mas em dose fracionada. Dava 1/4 o primeiro dia, 2/4 o segundo, 3, e ia aumentando, né? Essa dose aí evitava esse efeito da primeira dose. Ok? Bom, esses fármacos, eles não são, então, recomendados como monoterapia para hipertensão, né? Como nós vimos já, eles precisam ser associados a diuréticos ou a beta-bloqueadores, ou aos dois ao mesmo tempo, né? Ele tem que dar o bloqueador beta e tem que dar também diuréticos, ou até outros hipertensivos. Então, são fármacos que nunca conseguem regular, controlar a hipertensão em monoterapia. Tá? Os bloqueadores beta aumentam a eficácia
dos bloqueadores alfa. Por que aumentam a eficácia? Porque eles também são antipertensivos, né? A gente já viu isso. Então, eles aumentam a eficácia dele. São interessantes para pacientes com hiperplasia prostática benigna. Daí, então, que se descobriu, gente, que pacientes, homens, acima de 60 anos, que já tinham um comprometimento, já tinham uma hiperplasia prostática benigna, né? E que tinham, então, essa dificuldade de micção e tal, ao usar um bloqueador alfa, esses pacientes começaram a relatar melhora desse quadro. Ah, melhorou, agora está urinando bem, não sei o que e tal. E aí foram percebendo e começaram a investigar. Daí, então, que se descobriu que a próstata também tem o receptor alfa. E que esse alfa, na próstata, estimula a hiperplasia, o crescimento prostático. E no esfíncter urinário também tem o alfa-1, que faz a contração. Ao utilizar o antagonista alfa, você evita a hiperplasia, você até retarda, regride esse crescimento prostático, relaxa o esfíncter e a pessoa passa a urinar com mais facilidade. Em razão desse efeito, é que hoje se tem o uso desses fármacos na urologia. Em cardiologia, como antihipertensivo, eu falei para vocês, praticamente não se usa mais. Você tem aí ele como quarta opção, quinta opção, tá? Mas na urologia ele é bastante utilizado, em razão desse efeito que ele tem, tá? E aí, então, precisa tomar um certo cuidado, porque alguns pacientes hipertensos, fazendo uso de outros fármacos, regulando a hipertensão, ao passar a utilizar um antagonista alfa que o urologista indicou, você pode ter aí uma associação e uma potencialização de efeito. Você pode começar a ter uma hipotensão. Então, isso precisa ser avaliado, precisa ser analisado pelos dois médicos. Ok? Ok. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Muito bem, gente. E com isso a gente para aqui hoje, tá? No antagonista alfa. Vocês... Só ver um negocinho aqui. Tá. E aí? Tudo certo, gente? Alguém de vocês quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Essa é a hora. Deixa eu entrar aqui pelo celular para pôr a presença de vocês. Gente, tá dando para pegar, tá... Como é que tá aí?
Muito bem. Alisson, tá aí, né? Amanda, tá aí. A Ana Maria, tá aí. Beatriz, Manuela. Espera um pouquinho. A Beatriz Fonseca, tá aí? Fonseca? Não vi. Não tá, não. Não, né? A Manuela tá. A Daiane? Não também. Fagner tá. A Gabriela tá. Giovana também tá. Giovana tá. O João não tá, né? O João não. A Júlia Rodrigues tá. Maria Eugênia tá. Maria Isabel não tá. Maria Isabel não tá. Maurício não tá também. Mirella tá. Nicolier não tá. Stephanie está. E Vitória não tá. Ok, gente. Muito obrigado, tá? E lembrando, mais uma vez, que a tarefa é só para quem não está, tá? Tudo bem? Muito bem, gente. Uma boa semana para vocês, tá? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, vocês me chamem, tá? Beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.